Fala galerinha do canal Matemática Pai d'Égua, tudo beleza com vocês? Olha lá pessoal, continuando o curso de raciocínio lógico, nós vamos para análise combinatória, uma parte tranquila de análise combinatória, onde a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a sua definição, certo? Bem rápido, bem direto, a gente não precisa perder muito tempo, a gente precisa saber o que vai cair realmente na prova. Beleza? Então olha lá pessoal, sem mais delongas, análise combinatória, permutação simples e com permutação com repetição. Qual é a diferença das duas, professor? Permutação simples, todos os elementos têm que ser diferentes. Permutação com repetição, os elementos têm que ser repetidos, tá? Então, eu posso diferenciar essas duas definições aqui, tanto de simples com repetição, apenas se os elementos são ou não repetidos. Isso é muito simples e fácil de compreender, tá certo? Olha aqui a palavra. Eu vou colocar aqui a palavra amor. Vou colocar a palavra iades. Iades. Tá? Eu vou colocar a palavra banana. Observa, todos os elementos aqui de amor são distintos? Sim. A, M, O e R não tem nenhuma letra aqui repetida. Então isso aqui é uma permutação simples, ok? Iades, olha, o I, o A, o D, o E e o S também são todas as frases, todas as letras, o que, pessoal? Diferentes. Então, se todos os elementos são diferentes, então, claro que é uma permutação simples. Aqui eu tenho o A se repetindo 3 vezes da palavra banana, né? E o N se repetindo aqui 2 vezes. Então, tem elementos repetidos. Então, uma permutação com repetição. Ok? Então, é dessa maneira que nós vamos diferenciar a permutação simples e a permutação com repetição. E claro que a permutação é um caso particular de arranjo simples. Então, eu tenho uma demonstração, pequena demonstração aqui, porque chegamos a essa fórmula da permutação de n fatorial. Tá bom? Professor, é necessário saber isso aqui? Só fiz essa demonstração bem pequena aqui, só para você entender o surgimento, né, de como a gente chegou nessa fórmula de permutação. O resto é diretão e vamos para cima, fechar essa prova e gabaritar, beleza? Seja A um conjunto com n elementos distintos, os arranjos simples desses elementos tomados de n a n são chamados de permutação simples de A. Né? Desse modo, para que seja uma permutação, é preciso que o número de ordem k seja igual ao número de n elementos de A. Resulta disso o seguinte cálculo. Então, ele quer que a ordem de k, né, seja igual ao número de n elementos. Então, a gente vai fazer o seguinte. Se eu colocar aqui a fórmula do arranjo, que é arranjo de n elementos tomado de kk, né, isso aqui é igual a n fatorial sobre n menos k fatorial. Então, essas constantes aqui, ele quer que seja igual ao número de elementos. Então, vou colocar n aqui, n. Se eu tenho aqui arranjos de n a n, então eu vou ter n fatorial dividido por n menos n fatorial. E eu sei que um número menos n vai dar zero. Então, n menos n vai dar zero fatorial. E eu tenho que lembrar o quê? Que o zero fatorial na definição vale 1. Certo? O 1 fatorial, professor. O 1 fatorial também vale 1. Certo? Para quem não sabe o que é fatorial, vou já explanar aqui um pouco a sua definição. Ok? Bom, neste caso aqui eu tenho n fatorial sobre zero fatorial. E claro que n fatorial dividido por zero fatorial é 1. Então, n fatorial dividido para 1 vai dar n. Então, aqui surge exatamente a nossa permutação com a definição de simples e com repetição. Que fórmula, professor? É essa fórmula da permutação simples, né? Permutação de elementos tomados aqui como n fatorial, pessoal. N fatorial. Esse n fatorial é justamente a quantidade de elementos que vai estar em determinado exemplo ou em determinada questão, tá bom? Se eu tenho ali 5 algarismos, então 5 algarismos distintos, eu vou utilizar o n fatorial desses 5 algarismos distintos. Então, neste caso, eu teria P de 5, que seria 5 fatorial. Professor, como é que eu vou desenvolver o fatorial de um número? Tá rapidinho aqui para a gente relembrar, porque fatorial é uma parte muito tranquila, muito básica, né? Eu preciso desenvolver na parte de combinação e permutação, tá? Então, quando eu tenho fatorial de um número, por exemplo, eu tenho aqui 5 fatorial. Esse 5 fatorial eu posso desenvolver da seguinte maneira. 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. O que é que significa isso aqui, professor?
Porque esse 5 fatorial, ele vai ser desenvolvido, ó, n fatorial, ele será desenvolvido da seguinte maneira. Eu tenho n, aí n menos 1, vezes n menos 2. Isso aqui até chegar em 1. Tá certo? Então, eu sempre vou pegar o número e multiplicar pela diferença, né, com o seu antecessor. Então, vou pegar o 5. Multiplica por 5 menos 1, que vai dar 4. Aí multiplica, né, por 5 menos 2, que vai dar 3. Multiplica por 5 menos 2, 5 menos 1, que vai dar 4. E assim por diante. 5 menos 4, que vai dar 1. 5 menos 3, que vai dar 2. E assim por diante. É só você pegar o fatorial e vai diminuindo. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, ó, deixa eu colocar aqui, ó, 4 fatorial, então é só diminuindo pelos seus antecessores. Por exemplo, eu tenho 4 fatorial, então é 4. Próximo, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, 4 fatorial é a mesma coisa que 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24, vezes 1 dá o próprio 24. Tá certo? Então, se eu tiver aqui 6 fatorial, professor, então vou ter aqui o 6, que multiplica 5, que multiplica 4, que multiplica 3, que multiplica 2 e que multiplica 1. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. 120 vezes 3, 360. E 360 vezes 2, 720. Ok? Então, o fatorial de um número é muito simples de trabalhar. Então, você vai utilizar bastante isso aqui na permutação. Ok? Olha lá, eu tenho exemplos aqui, pessoal, da palavra amor, né? Calcule o número de permutações das letras da palavra amor. Qual é a diferença aqui? Primeiro eu tenho que analisar e ver se todos os elementos eles são diferentes. Então, o A é diferente do M, que é diferente do zero, do O, que é diferente do R, né? Então, se todos os elementos são diferentes, é claro que eu vou trabalhar o que, professor? A permutação. Então, a permutação de quantos elementos? 1, 2, 3, 4 elementos. Isso aqui é igual a 4 fatorial. Então, a permutação desses 4 elementos é igual a 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, a permutação desses 4 elementos aí é exatamente 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24. 24 vezes 1, 24. O que é que eu posso dizer? Calcule o número de permutações das letras da palavra amor. Então, eu posso formar com a palavra amor 24 anagramas, tá? Anagramas. Então, eu posso formar essa palavra assim, ó. Amor, A-O-R-M, A-R-M-O, A, vamos colocar aqui, R-O-M, e assim vai. No final, eu vou conseguir formar 24 anagramas. O que é a permutação, pessoal? A permutação é a troca de lugares dessas letras. Essas letras vão se permutar ali, ou seja, se ordenar, vão trocar de lugar. O A pode estar no final, o R pode estar no início, pode estar no meio. Então, a permutação é isso, tá? A troca de lugares ali. Ok? Bom, aqui eu tenho, ó, quantos anagramas podemos formar com a palavra gato, pessoal? Observa. Eu tenho que analisar primeiro se é uma permutação simples ou com repetição. Como é que eu vou saber? Na permutação simples eu tenho, ó, todos os elementos distintos, diferentes. Então aqui eu tenho 4 elementos. Novamente, permutação de 4 elementos, onde eu vou ter 4 fatorial. Isso aqui é igual a 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso aqui vai dar 24 que? Anagramas. 24 anagramas. Também é muito tranquilo. Ok? Isso aqui é simples, pessoal. Ó, de quantas maneiras distintas podemos organizar as modelos Ana, Carla, Maria, Paula e Silvia para a produção de um álbum de fotografias promocionais? Tá? Observa que aqui eu tenho uma quantidade de moças, né, de modelos, onde eu vou organizar para bater uma foto. Então, eu tenho aqui, ó, Ana. Vou colocar aqui, ó, Ana. Eu tenho Carla. Eu tenho Maria. Eu tenho Paula. E Silvia. Para a produção de um álbum de fotografias promocionais, né? De quantas maneiras distintas
podemos organizar esses modelos. Então, eu tenho aqui 5 maneiras distintas. Ó. Como é que eu vou fazer a permutação de 5 elementos? Então, eu vou ter aqui ó, 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, ó, 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60, vezes 2, 120 maneiras. 125 maneiras distintas, certos, de formar aí, né, ou organizar esses modelos para bater essas fotografias. Ok? Tranquilo? E a permutação com repetição, professor? Olha lá, é uma permutação com elementos repetidos, que foi o que eu disse para vocês. Veja o seguinte exemplo, ó, quantos anagramas formamos com a palavra concursos, né? Concursos, ó. Então, observa que eu tenho aqui quantas palavras, quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 letras. Quantas letras repetidas eu tenho? 1, 2, 2C, 2O e 2S, certo? Então, vamos trabalhar o seguinte, se eu tenho 9, então eu tenho a permutação de N elementos, né? E esses elementos é o número total aqui, e os repetidos, professor, eu vou colocar onde? Bem aqui, ó, na fórmula. Aqui eu posso colocar A, posso colocar B e posso colocar C. Esses elementos que estão aqui em cima é justamente os elementos que vão se repetir. Então, N fatorial é igual, né? P de N fatorial é igual a N fatorial sobre A fatorial, B fatorial e C fatorial. Ok? Professor, como é que eu vou fazer essa divisão aqui? Ó? Só colocar o número total de elementos. Eu tenho 9 aqui, ó. Então, aqui vai ficar 9 sobre esse A fatorial é o C. Olha, 2C, então vai ficar 2 fatorial. O B pode ser o O, que tem 2, né? 2 fatorial. E o S tem 2S, então fica 2 fatorial. Então, com isso, eu tenho 9 fatorial, vou desenvolver até o último de baixo, que é 2. Até o maior de baixo, né? 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2 fatorial. Isso aqui dividido por 2 fatorial, 2 fatorial e 2 fatorial. O que é que eu faço agora, professor? Simplifica, ó. Simplifica aqui, ó. 2 fatorial com 2 fatorial. Aqui, ó, posso simplificar com o maior. 8 com 2 vai dar 4. E aqui 6 com 2 vai dar 3. Então, sobrou quem agora? Sobrou 9, o 4, o 7, o 3, o 5, o 4 e o 3 de novo. Então, vamos lá. Ó. 9 vezes 3 dá 27. Vezes 3, 81. Vezes, ó, 5 vezes 4, 20. 20, né? 20 vezes 7 dá 140. 140 vezes 4. Então, aqui eu tenho ó, 81 vezes 4 dá 324 vezes 140. Bom, só fazer essa multiplicação aqui, né? 324 vezes 14, depois coloca um zero. Daqui dá 16, vai 1. Aqui vai dar 8 e 1, 9, 12. Aqui vai dar 4. Aqui vai dar 2 e 3, né? Somando aqui, eu vou ter 13, vai 1, 5. E aqui 4. E acrescenta o zero. Então, eu vou ter 45 mil. A permutação da palavra concurso, né? Onde eu tenho exatamente 9 fatorial. Onde eu tenho aqui 2, 2 e 2. Isso aqui é exatamente 45 mil. 45 mil. Deixa eu colocar aqui. 45.360. 45.360 anagramas eu posso formar com a palavra concursos. Tá bom? Palavra concursos, a gente pode formar 4.360
anagramas, beleza? Então, quando se fala de permutação com repetição, geralmente as letras repetidas elas vão estar no denominador, né, para repetir exatamente e fazer essa divisão, ok? Olha lá, quantos anagramas podemos formar com a palavra matemática, pessoal? Palavra matemática. Isso aqui dá um trabalho, mas a gente tem que fazer essas permutações. Ó, 1, 2, 2M, A eu tenho 3 e o T eu tenho 2. Quantos elementos eu tenho no total? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então eu tenho uma permutação de 10 elementos, onde eu tenho 2M repetido, então vou colocar o 2 aqui em cima. Tenho 3A repetido, coloco 3 aqui, 2T repetido. Né? Então é só, beleza? Então olha lá, isso aqui é igual a 10 fatorial sobre 2 fatorial, 3 fatorial e 2 fatorial. O 10, eu vou desenvolver o 10 até o maior de baixo, que é para poder cortar. Então vai ficar 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, né? Vezes 5, vezes 4, vezes 3 fatorial, que é o maior de baixo. Isso aqui dividido por 2 fatorial, 3 fatorial e 2 fatorial, ok? Então aqui eu corto 3 fatorial com 3 fatorial, 10 com 2 fatorial, que vai dar 5, e aqui 8 com 2, que vai dar 4, beleza? Então aqui eu tenho 5, que multiplica 9, que multiplica 4, que multiplica 7, 6, 5 e 4. Então isso aqui é igual, ó, 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. 120 vezes 7, 840. Aqui eu tenho 840. E aqui eu tenho 9 vezes 5, 45. Né? E 45 vezes 4 vai dar 180. 180. Agora é só multiplicar. 180 vezes 840. Então, tira os dois zeros e depois acrescenta. Então, fica 84 vezes 18. 32, ó, 3, aqui vai dar 64, 67, 1 vezes 4, 4, 1 vezes 8, 8. Então aqui eu tenho 2, 11, vai 1, 9, 15, né? Então se eu tenho aqui 1512, só que eu tenho dois zeros que eu deixei, então vai ficar 15, 12 e 2 zeros. Então eu tenho 151.200 anagramas, né, que podem se formar com essa palavra matemática. Então, a permutação de 10 elementos, onde eu tenho 2, 3 e 2 repetidos, eu vou ter um total de 151.200 anagramas. Beleza? Dá trabalho na permutação com repetição? Dá trabalho, mas não é difícil, é muito tranquilo, tá? Só é um pouquinho trabalhoso. Ó, quantos anagramas possui a palavra soldado, pessoal? Quantos anagramas possui a palavra soldado? Então, eu vou ter aqui o seguinte, ó. Soldado, eu tenho quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 letras. Então, aqui é uma permutação de 7 elementos, né? Onde eu vou ter repetido, ó. O S eu tenho só um, o O eu tenho 2. Então, vou colocar o 2. O L tenho só um, o D tenho 2D, ó. O A tem só um, né? Então acabou. Então vai ficar 7 fatorial e os que se repetiram. 2 fatorial e 2 fatorial. Então isso aqui é exatamente a 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2, porque é o maior de baixo. E aqui eu tenho 2 fatorial e 2 fatorial. E agora? Agora é só simplificar, né? Simplificando eu tenho o seguinte, ó, 2 fatorial com 2 fatorial. E aqui, ó, 6 fatorial com 2 fatorial, que vai dar 3. Agora é só multiplicar. Ó. 5 vezes 4 dá 20. 20 vezes 3 dá 60. 60 vezes 7 dá 420. E 420 vezes 3 dá, ó, 0, 6 e 12. 1260. Então, a permutação de 7 elementos onde eu tenho 2 e 2 repetidos, eu vou ter exatamente 1260 anagramas que podem ser formados com a palavra soldado. Beleza? Ó, quantos anagramas podemos formar com a palavra barreira, pessoal? Sendo que tem que começar com a letra B. E agora? Tem que começar com a letra B. Então, presta atenção como nós podemos resolver isso aqui, ó.
Quantos anagramas podemos formar com a palavra barreira? Eu tenho aqui, ó, o seguinte: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenho quantos elementos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elementos, né? Eu tenho 8 elementos aqui, ó. Só que eu tenho exatamente o seguinte: eu tenho elementos repetidos, né? Eu tenho elementos repetidos aqui, ó. Então, olha lá. Se eu tenho elementos repetidos e eu tenho que começar com a letra B, então a gente vai fazer o seguinte: quantas possibilidades eu tenho? Deixa eu ver aqui, tem quantos? 3, 6, 7, 8, né? Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então qual a possibilidade de começar com B? 1. Uma possibilidade de começar com B, né? Então, olha, quantos anagramas podemos formar com a palavra barreira, sendo que tem que começar com a letra B? Então tem que começar com a letra B. Então aqui, ó, é a letra B que vai começar, certo? Se vai começar com a letra B, então eu tenho uma possibilidade ali, certo? Por que uma possibilidade, professor? Porque só tem um B, então só um. Eu tenho apenas uma possibilidade para ele ficar ali e começar com a letra B. Beleza? E agora? Agora eu tenho o restante aqui, ó. Observa que eu tenho essas palavras aqui, ó. Essa palavra aqui, né? Arreira agora, né? Com essas seguintes letras. Só que aqui eu tenho que trabalhar a permutação. Só que, se é para começar com B, né? Mas eu tenho exatamente letras repetidas aqui, ó, ou seja, elementos repetidos, então vou ter que trabalhar essa ideia aqui, ó, na permutação com repetição. Então, neste caso aqui, ó, que eu tenho 3, 6, 7, né? Então aqui tem que ser uma permutação de 7 elementos, né? Ó, 3, 6, 7. Desses 7 elementos, eu tenho 2A, eu tenho 2A, eu tenho 3 R's, né? Eu tenho 3 R's só, né? O E e o I não se repete. Então, vamos lá. 7 fatorial. Isso aqui é dividido por 2 fatorial e 3 fatorial. Então, esse 7 será desenvolvido até o maior de baixo, que é o 3 fatorial. E aqui eu tenho 2 fatorial e 3 fatorial. Corta 3 fatorial com 3 fatorial. 6 dividido para 2, que vai dar 3. Então, fica 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. E 60 vezes 7, 400 e 420. 420 anagramas, né, que eu posso formar com a palavra barreira, sendo que eu começo com a letra B. Então, aqui, ó, eu tenho 400, ó, começa com B, 1 vezes 420 maneiras distintas. 420 vezes 1 dá 420 anagramas. Tranquilo? Fácil, né, pessoal? Olha agora aqui, ó. No projeto de um jardim, há uma fonte rodeada de 5 estátuas diferentes. De quantas maneiras distintas podem ser dispostas as estátuas em volta dessa fonte? Isso aqui é uma parte da permutação circular, tá? Nessa permutação circular, utiliza a seguinte fórmula, ó. Permutação circular é igual a n menos 1. Pronto, a permutação circular de n elementos, né, é n menos 1. É essa fórmula aqui, ó. Essa fórmula da permutação permutação circular. Quando ele fala de círculo, de fonte, de rodeado, né, tá meio rodeado ali, ou tá numa mesa redonda e tá falando ali de permutação circular. E é simples, é só tu pegar o n menos 1 e colocar aqui exatamente 1 fatorial. Então eu tenho n, permutação de n elementos, né, permutação circular de n elementos. Só coloquei aqui, inverti aqui a permutação circular de n elementos. Beleza? Bom, professor, se é só isso aqui, então é muito fácil. É fácil mesmo. A permutação circular de n elementos tem quantos elementos? 5. 5 estátuas. Então, a permutação circular de 5 elementos, onde eu vou ter 5 menos 1 fatorial. Isso aqui é igual a 5 menos 1 dá 4 fatorial. E 4 fatorial eu sei, né? Que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, isso aqui vai dar igual a 24. Ou seja, no projeto desse jardim,
Nessa fonte rodeada de 5 estátuas diferentes, de quantas maneiras distintas podem ser dispostas as estátuas em volta da fonte? 24 maneiras diferentes, gabarito aqui a letra C. Beleza? Isso aqui é a primeira parte, pessoal. Ainda vai ter outro vídeo, isso aqui é só a primeira parte da análise combinatória, só envolvendo permutações. Vamos resolver ainda muitas questões de permutações aí pela frente, tá bom? Permutação, e próximo vídeo a gente vai falar sobre a combinação, tá? E probabilidade, que também é um assunto importantíssimo aí para você. Beleza? Um grande abraço, até a próxima.